Dessas três recomendações que o Ministério Público aqui em Livramento, Dom Basílio, Jussiape e Rio de Contas, né, porque a zona abrange esses 4 municípios, defende. A primeira delas foi publicada no dia 20 de junho. E essa chama mais a atenção para as pessoas que estão dentro da administração pública. Mas é bom que os que não estejam também tenham conhecimento para que possam ajudar na fiscalização do comportamento adequado à legislação. Então, a primeira delas foi no dia 20 de junho, né, trata da fiscalização das festividades populares, da propaganda institucional, da distribuição de benefícios de caráter social, aqueles benefícios que a assistência social principalmente desenvolve, né, e da cessão ou uso de bens de servidores públicos e da propaganda eleitoral irregular em bens públicos. Eu vou ler em linhas gerais aqui, mas ela já foi divulgada e pode ser repassada para vocês. Algumas questões que nós vamos falar aqui dessas recomendações, elas já estão na legislação. Outras foram introduzidas pela normativa recente. A primeira recomendação, que foi emitida no dia 20 de junho, né, diz respeito a que é uma recomendação aos prefeitos e secretários dos 4 municípios que se abstenham de, nos 3 meses antes da eleição, contratar shows artísticos para inaugurações de obra e serviços públicos. Então, não pode existir, nesse período eleitoral, shows pagos com recursos públicos para inauguração de obras. Que nessas inaugurações não permitam que participem no palco candidatos ou postulantes de candidaturas. Isso é importante porque muitas vezes a cidade tem alguma festa que se dá nesse período eleitoral e, pelo menos nos tempos de outrora, os candidatos acabavam subindo e utilizando o microfone, né? Ou então a pessoa que está lá promovendo a festa, vai um abraço especial para o colega que passando ali, grande vereador aqui da cidade, né? Um abraço para o nosso prefeito que está patrocinando essa festa, né? Então, nós sugerimos também que nos festejos públicos determine aos responsáveis pela organização, produção, divulgação e realização que se abstenham de fazer divulgação dos nomes de candidatos durante esse momento. Então, é para que vocês, que são os organizadores da festa, estejam na administração pública, num passo de sabor, né, de vir a ser acionado, né, e depois, mas eu não sabia, né, então a gente recomenda que vocês conversem com as pessoas que vão organizar a festa, faça eles assinarem um termo que não irão se manifestar a respeito nesse sentido, porque para evitar o disse-me-disse futuro que vier a acontecer. Que se abstenham também, nesse período, os municípios que são a sede das eleições que estão acontecendo, não podem realizar publicidade institucional, né, ficar divulgando o que foi feito, o que não foi feito, o que vai ser feito, né, este é um período que não deve ser feito esse tipo de propaganda. Que nesse período proíba a distribuição gratuita de bens ou benefícios pela prefeitura, exceto nos programas que já existiam nos anos anteriores e dentro do valor aprovado para esse ano. Porque muitas vezes acontece, vamos fazer dobrar o tanto de distribuição de cesta básica. Se isso acontecer em comparação com os anos anteriores, qualquer benefício, passagem, distribuição de cesta básica, colchão, o que quer que seja, em valor que ultrapasse o que foi gasto nos anos passados, isso pode ser entendido como um abuso de poder político e a pessoa responsável vir a ser acionada.
que dê publicidade por meio do portal de transparência ao horário de funcionamento dos órgãos públicos. Em algumas cidades, no período eleitoral, estranhamente, o expediente é reduzido. O município, às vezes, a prefeitura e a Câmara funcionam sempre até de 8 às 12, de 2 às 6 ou 2 às 5, e de repente, no período eleitoral, faz o turnão, porque para possibilitar que os servidores possam estar saindo para fazer propaganda, provavelmente para beneficiar o candidato que é apoiado pela administração. Então, se o município altera o período de funcionamento, isso pode ser um indício de abuso do poder político também. Então, e deve ser publicizado no portal de transparência qual é o horário de funcionamento do órgão, porque para possibilitar que as pessoas possam questionar se o órgão estiver fechado, porque acontece que determine aos servidores que fiscalizam os veículos públicos, os veículos da prefeitura e da Câmara, bem como os locados, como é o caso do transporte escolar, que não ostentem qualquer propaganda. Se o motorista do ônibus escolar ou do carro que transporta alunos disser: mas o carro é meu, eu tenho direito, o carro é seu, mas está a serviço do município. Mesmo fora do horário de expediente, ele não deve portar propaganda eleitoral, porque ele é um carro que está terceirizado ao serviço para a prefeitura. E, por último, nós vimos muitas vezes, incorretamente, propagandas sendo afixadas em praças, árvores, jardins, né, bens públicos em geral. As pessoas que são responsáveis por estar fazendo a fiscalização das praças e dos jardins devem estar observando isso. Por exemplo, quem tem o prazer de viajar daqui de Livramento para Rio de Contas tem o aborrecimento de passar e ver até hoje propaganda da eleição passada de um determinado deputado afixado em uma árvore. Eu acredito que depois dessa reunião aqui, né, a pessoa que é ligada ao partido desse deputado vai tomar providência de tirá-la. Ela não deveria nem estar lá. Quanto mais, até hoje, ela está sendo afixada lá, estragando a árvore, estragando a paisagem com aquela propaganda. Então, essa é a primeira recomendação. Ela é dirigida para a fiscalização pelo poder público, mas também para as pessoas, de uma forma geral, saberem que isso não pode acontecer. E mesmo a pessoa que não é o responsável do poder público, ela pode ser responsabilizada se ela estiver agindo em comunhão com o agente público que permite que isso aconteça.